O Mahabharata, volume 2, capítulo 18, Poder Místico de Krishna. A certa distância, Yudhishthira ouviu os búzios de Arjuna e Krishna. Receoso que seu irmão pudesse estar em perigo, sinalizando por ajuda, disse a Satyaki: Ó neto de Sini, julgo que é oportuno o momento para que cumpra o dever de um amigo. És completamente devotado ao nosso bem-estar, especialmente ao de Arjuna. O herói declara-se que aquele que deixa sua estrutura mortal enquanto luta pela causa de um amigo logra o mesmo resultado logrável por alguém que deu toda a terra em caridade por 2 vezes. Acredito que Arjuna precisa neste momento de tua ajuda. Ele infiltrou-se sozinho entre as forças Kauravas por bondade. Ruma para onde ele se encontra, porquanto inexiste outro alguém que possa correr com mais proficiência do que sua pessoa. Satyaki viu-se dividido. Arjuna dera-lhe a ordem específica de que permanecesse ao lado de Yudhishthira e seguisse suas instruções. Agora o Yudhishthira pedia-lhe que se fosse. O que aconteceria se, enquanto distante, Drona atacasse o Yudhishthira e o capturasse? Arjuna jamais o perdoaria. Ele revelou suas dúvidas. Ó Senhor da Terra, todo e qualquer comando que acaso apresentes a mim, certamente levarei a cabo. Como dissestes, acertadamente sou sempre devotado ao serviço a Arjuna. Assim estou disposto a penetrar até mesmo as hostes celestiais para assistir aquele melhor dos combatentes. Contudo, tenho de lembrar tua pessoa que acerca das palavras de que Arjuna proferiu a mim neste dia, protege o Yudhishthira até que eu haja matado Jyadrata e retornado. Como posso te deixar? Certamente Drona ainda te é uma ameaça, haja vista que ele tem o voto de fazer-te cativo. Satyaki tranquilizou Yudhishthira. É impossível que Arjuna esteja em perigo, dado que Krishna está com ele. Quem entre os Kauravas poderia em algum momento ser-lhe uma ameaça? Certamente o sopro do seu búzio indaga alguma grande vitória. Provavelmente aproximou-se de Jyadrata. É-me inquestionável que Arjuna esteja bem. Contudo, se Vossa Majestade é incapaz de se fazer-se de sua ansiedade, buscá-lo-ei. Não obstante, sem deixar Vossa Majestade aos cuidados de alguém competente o bastante para proteger Vossa Majestade de Drona. Partir não posso. Comanda-me segundo a vontade de Vossa Majestade, ó Rei. Yudhishthira apontou para os muitos guerreiros ao seu redor, Bhima, Dhristadyumna, os gêmeos, os filhos de Draupadi, Gatotkacha e numerosos outros. Eles certamente seriam capazes de trovar qualquer ataque de Drona, embora fosse possível que o preceptor estivesse ocupado como uma peça dentro da estratégia de proteger Jyadrata. Ver a determinação de Yudhishthira em relação a ele a correr Arjuna, Satyaki sentiu-se impelido a fazê-lo. Afinal, se o Pandava realmente precisasse de ajuda, né, somente ele poderia ajudá-lo. Conquanto parecesse improvável que Arjuna estivesse em problemas, Satyaki considerou que, se não fosse até ele, seria censurado como um guerreiro covarde. Olhando ao redor para os guerreiros Pandavas batalhando em torno do rei, ele disse: em obediência à ordem de Vossa Majestade, partirei. Que todo bem recaia sobre Vossa Majestade. O monarca, mergulhando no exército antagonista, um oceano abundante de flechas, dardos e lanças, logo alcançarei meu professor e prestar-lhe-ei qualquer assistência que porventura necessite. Que os medos de Vossa Majestade sejam dissipados. Depois de ter com Bhima e solicitar-lhe que assumisse a sua posição ao lado de Yudhishthira, Satyaki ordenou ao seu quadrigário que conduzisse para dentro das tropas Kauravas no encalço de Arjuna. Ele logo deu com o rastro da mortandade deixada pelo Pandava. Cruzando em combate as tropas restantes, Satyaki encontrou-se com Kritavarma, momento no qual uma terrível peleja teve início entre os dois beligerantes. Satyaki lutou intensamente, determinado a alcançar Arjuna tão rapidamente quanto possível, e ele logo derrotou seu oponente. Todo combatente Kaurava que se apresentava contra Satyaki era
Embaratado sem demora, aproveitando a trilha já aberta por Arjuna, fez rápido progresso, avistando no intervalo de 1 hora a quadriga de Arjuna ao longe, com seu alto galhardete parando acima do campo de batalha. Vendo isso, sacou seu búzio e soprou vigorosamente. Mesmo depois do envio de Satyaki com auxílio a Arjuna, o Yudhishthira estava apreensivo. Por ansiedade, disse a Bhima: enviei o neto de Sini para a hostil formação militar estabelecida por Drona. Agora temo tanto por ele quanto por Arjuna. O herói de braços poderosos, somente tu és poderoso o suficiente para manter em xeque o inimigo. Por conseguinte, escoçar sem tardar teu irmão e Satyaki. Uma vez que estejas com eles, os encontres a salvo, atira aos ares um rugido estrondoso. Minha mente, neste momento, vai se aliviar contigo ao lado deles. Nada será impossível a Arjuna e seu epígono. Considerarei Jadratha como já destruído de vida. Bhima riu. Que sobrevento poderia causar alguma dificuldade ou perigo para Arjuna? Porém, se esse é teu desejo, buscarei por ele. Acalma tua mente, certo que logo virá o meu rugido. Antes de ir-se, Bhima aproxou-se de Drishtadyumna e falou-lhe: hei de buscar por meu irmão agora. Recordando-se o voto de Drona, mantém-se próximo ao rei, porque nascestes para a destruição daquele Brahmana. O Yudhishthira não correrá nenhum perigo em tua presença. Seguro ante as palavras de Drishtadyumna, Bhima disparou em direção às forças Kauravas. Como Satyaki viu a chacina e de autoria de Arjuna, seguido pela vereda aberta tanto por Arjuna quanto por Satyaki, rápido foi seu progresso, encontro a seu irmão. Sem delongas, subjugou os guerreiros que o desafiaram e logo com seu irmão estaria. Avistando a flâmula de Arjuna com a quadriga de Satyaki, não muito distante, Bhima rugiu com descomunal imponência. Arjuna, que já se encontrara com Satyaki, ouviu o rugido de seu irmão e disse a Krishna: eis o majestoso Bhimasena. Não imagino como os Kauravas poderão proteger Jadratha de mim, uma vez que eu esteja unido a meu irmão e Satyaki. Arjuna ficou surpreso quando viu seu aluno. A princípio repreenderam, ansioso no concernente ao bem-estar de Yudhishthira, mas Satyaki asseverou-lhe que o rei estava escudado. Ele observara que Drona também estava dedicando a guarda de Jadratha, de forma que não havia nenhum perigo imediato para o Yudhishthira. Arjuna então abraçou seu amado estudante, que realizaram uma incredível façanha ao atravessar as tropas Kauravas em tão breve transcurso de tempo. Havendo agoloado seu efeito, Arjuna disse a Satyaki que o ajudasse a alcançar a Jadratha. Restavam apenas 2 horas até o pôr do sol, e Arjuna ainda tinha de superar a Karna, a Ashvatthama e outros poderosos Kauravas antes de alcançar Jadratha. Indubitavelmente, Drona também lutaria com todo o seu poder a fim de conferir proteção ao rei Sindhu. Duryodhana se recobrara de suas feridas e voltara para Jadratha. Nada indicava seguramente que o Pandava conseguiria cumprir o seu voto. Agora que Bhima chegara, entretanto, os Kauravas tremiam como floresta assolada por um vendaval. Arjuna era, de algum modo, rivalizável. Somando a Bhima e Satyaki, entretanto, ninguém seria capaz de detê-lo. Os 3 heróis Pandavas avançaram de encontro à divisão que formava a última linha defensiva de Jadratha. Karna adiantou-se de forma a enfrentá-los e Bhima desafiou. Karna acometeu sobre ele, despedindo furiosamente centenas de flechas. Depois de repelir as flechas, Bhima reciprocou-os com 100 flechas de seu arco. Ambos os guerreiros fitavam-se com olhos similares a carvões em brasa. Eles circundavam-se mutuamente em suas quadrigas, com seus olhares fixos sobre o outro e aguardando por seu movimento. Os 2 antagonistas repentinamente começaram a tirar chuvas de setas mortais. As cordas de seus arcos estalavam como raios, e suas flechas atingiam a armadura do outro com surdos estrondeadares. Nenhum deles hesitava diante
do ataque alheio, tampouco mostrava alguma piedade. As tropas ao redor assistiam a tudo com grande embevecimento. Alguns, vendo a esplêndida velocidade de Karna, consideraram Bhima condenado, enquanto outros, vendo a fúria descontrolada de Bhima, julgaram que o fim de Karna estava próximo. Bhima assaltou Karna com todo o seu poder. Ele olhava com persistente desprezo para aquele que era uma das causas primárias do sofrimento a que estavam submetidos os Pandavas. Ali estava aquele que ria do jogo dos dados e ordenara a Draupadi que encontrasse outro esposo. Com efeito, fora ele quem propusera que fosse desnudada. Sempre conspirara com os Kauravas de modo a conseguir a queda dos Pandavas. As mofadoras palavras que proferia enquanto partiram para o exílio silvestre ainda se repetiam nos ouvidos de Bhima. Agora finalmente estava perante ele em batalha, sem qualquer temor. Bhima aproximava-se cada vez mais de Karna, tirando flechas com a corda do seu arco dourado, tensionada até a sua orelha. Tantas eram as setas disparadas sobre o seu inimigo que as mesmas escondiam-se de sua visão. Karna, entretanto, neutralizou o ataque e celeramente emergiu da trama de setas, com 9 flechas de aço bem temperado que partiram do seu arco como um clarão similar a um raio. Bhima ele atingiu. Em nada intimidado, Bhima aproximou-se mais de Karna, atirando ininterruptamente setas de aço, as quais o perfuraram por todo o seu corpo. Com o objetivo de esmagar Karna com sua massa, o Panda precipitou-se definitivamente sua quadriga sobre aquela de seu inimigo. Quando se chocaram, os corcéis negros de Bhima entremesclaram-se com os corcéis de Karna, cuja cor assemelhava-se ao banco do leite. O choque entre os cavalos criou uma cena similar a belas nuvens negras e alvas se combinando no céu. Os Kauravas gritaram em angústia quando viram o impetuoso e exasperado Bhima, decidido a Karna exterminar o Pandava. Vibrou sua massa e Karna rapidamente aparou o golpe com sua própria massa. A colisão das duas armas, de grande robustez, produziu uma chuva de faíscas e som que ensurdeceu os espectadores por alguns momentos. Lutando corpo a corpo, Bhima e Karna assemelhavam-se a 2 enfurecidos leões das montanhas e se enfrentaram até a morte. Seus quadrigários puxaram para trás os corcéis em virtude de que as duas quadrigas novamente se apartaram. Ambos os combatentes, mais uma vez, se empurraram seus arcos e reciprocaram flechas curtas e dardos brilhantes. Conforme circunambulavam um ao outro, constantemente arrojando suas armas, pareciam 2 nuvens de monção, derramando chuva. Suas flechas, adornadas por ouro, assemelhavam-se às fileiras de cisnes loucos, cortando os céus. Tanto Krishna quanto Arjuna consideravam que um grande fardo fora colocado sobre Bhima. O iroso Karna era um impugnador formidável, conquanto houvesse encontrado com os Pandavas em diversas ocasiões, jamais pelejara em sua presente disposição, em que se encontrava semelhante ao Senhor da Morte, vindo à terra para a destruição de todas as criaturas. Bhima, entretanto, habilmente resistiu à sua ofensiva. Todos ovacionavam-lhe enquanto inutilizava as numerosas flechas de Karna, ajudando-se de suas próprias flechas. Conforme Bhima e Karna batalhavam, Arjuna e Satyaki mantinham um incessante ataque sobre os Kauravas. Elefantes, cavalos e homens caíam mortos em todo o entorno, transpassados por suas flechas irresistíveis. Bhima subitamente partiu em 2 o arco de Karna com uma flecha de ponta de navalha. Em seguida derrubou um dos seus 2 quadrigários e despediu 50 flechas alheias ao vento contra o seu inimigo imobilizado. Karna livrou-se das flechas, contraindo os ombros e o restante do corpo, e empunhou um chuço. Assim como Indra arremessara o seu raio, arremessou seu chuço contra Bhima com toda a sua força. Incrustado com peças de ouros e pedras preciosas, voou como um brilho estrelante. Vendo o chuço que emitia chamas vermelhas de sua ponta partir da mão de Karna, Bhima sacou 7 flechas de ponta de lua crescente e atirou-os em rápida sucessão. Elas cortaram os ares em uma trajetória estritante
estritamente reta e partiram a lança em 8 partes. Com outras 20 flechas, Bhima atingiu o peito de Karna no momento no qual rugiu sonoramente. Sem aguardar sequer por um segundo, Karna empunhou e encordoou outro arco. Ele despediu 12 velozes flechas, enquanto Bhima muniu seu arco de mais flechas. Mesmo as personalidades celestiais surpreenderam-se testemunhando a primorosa destreza de Karna, movendo rapidamente sua quadriga de um lado para o outro. O quadrigado de Bhima, Vishoka, evadiu-se das flechas de Karna que assobiaram próximo ao Pandava. A batalha entre os dois heróis prosseguia como um confronto entre dois gigantescos elefantes pela liderança de uma manada. Eles assaltavam-se incansavelmente, urrando a todo instante. Algumas vezes riam, outras vezes repreendiam um ao outro, outras vezes ainda tocavam seus búzios. Além de flechas, atiravam um contra o outro, olhares de menosprezo, enquanto esforçavam-se pela vitória. Bhima mais uma vez cortou o arco de Karna logo após o que matou seus 4 cavalos e seu segundo quadrigário. Invocando toda a sua força, criou uma assustadora tempestade de flechas, a qual envolveu Karna por completo. Com seus cavalos quadrigários mortos, ele próprio atingido por toda parte e continuamente, Karna deu consigo desorientado e sem saber o que fazer. Vendo seu amigo em tamanha sofrimento, Duryodhana ordenou que seu irmão Durmuka o salvasse. Enfrentando corajosamente as flechas de Bhima, Durmuka foi rapidamente ao encontro de Karna e sem demora resgatou-o para o interior de sua quadriga. Contudo, tão logo Karna soltou para a quadriga, Bhima matou Durmuka juntamente com seu quadrigário e cavalos. Em choque, Karna rapidamente circunambulou a Kaurava morto e correu para a quadriga do outro guerreiro. Quando outros numerosos irmãos de Duryodhana vieram ao seu socorro, deu continuidade ao seu ataque contra o Pandava. Sorridente perante tanto de seus inimigos jurados, Bhima batalhou com ainda mais intensidade. Outros 3 príncipes Kauravas ele matou em virtude do que bradou seu grito de guerra, fazendo os demais príncipes tremerem devido ao medo. Ao longe, o Yudhishthira ouviu o urro vitoriador e tranquilizou-se, segurando que tudo estava bem com Arjuna e Bhima. Tão bravio era a cometida de Bhima que ninguém era capaz de colocar-se diante dele. Outros 4 dos filhos de Dhritarashtra foram mortos, cada um por uma única flecha do arco de Bhima. Finalmente, Karna também foi derrotado. Tantas eram as setas que feriram seu corpo que ele se viu forçado a debandar. Bhima precipitou-se contra os Kauravas em uma fúria insana, estabelecendo os irmãos de Duryodhana como seu alvo, colocou a ceifar-lhes a vida como um leão faria com veados. As flechas do Pandava caíam sobre os Kauravas como víboras. Rememorizando todos os erros que haviam cometido contra ele e seus irmãos, despedaçou-os cruelmente. Conforme cruzava o campo de batalha, Bhima deparou-se com Vikarna, instante no qual ele lembrou de como ele pronunciara destemidamente em defesa de Draupadi durante o jogo de dados. Os Pandavas sabiam que Vikarna sentia-lhes genuína afeição e apoiava a causa deles, mesmo sendo necessário opor-se aos seus irmãos. O dever, entretanto, terminou por forçá-los a lutar por Duryodhana. Em mente com seu voto de matar todos os seus 100 irmãos, bem como ciente de seu dever de Kshatriya, Bhima não hesitou em matar Vikarna, juntamente com seus irmãos, com setas de plumas douradas. Tirava a vida de um irmão, um após o outro. Por fim matou Vikarna com 3 flechas. Quando o corpo do príncipe estirou-se sobre o chão, Bhima foi até ele e circunambulou. Um breve pesar o visitou, mas ao pensar que no destino elevado que certamente a feriria, resumiu seu regozijo. O próprio herói Kaurava sempre cumpriu suas obrigações religiosas e morrera no combate contra seus inimigos. Indubitavelmente, granjeara uma morada nas regiões celestes. Depois de prestar últimas homenagens a Vikarna, Bhima novamente se lançou no certame. Próximo, Satyaki retrocedia com as tropas de Drona, conduzindo-as em direção ao preceptor, enquanto Arjuna esforçava-se inexoravelmente em direção a Jayadratha. Pouco tempo restava até o ocaso do sol, e os 3 heróis Pandavas lutavam ao extremo de seu poder.
Mahabharata, volume 2, capítulo 18, Poder Místico de Krishna. Aflitíssimo estava Duryodhana. Bhima já dizimara mais de 30 dos seus irmãos. O que fazia o príncipe Kaurava se lembrar das admoestações de Vidura? Por que não dera ouvido às mesmas? Bhima certamente não era humano, tampouco Arjuna. Ambos estavam aniquilando suas forças como Indra e Mahadeva devastando os Asuras. Não muito longe dali, Satyaki destruía sozinho o exército Trigarta. Parecia que todos os guerreiros Pandavas eram auxiliados por algum poder divino. Talvez Krishna fosse de fato a suprema pessoa. Duryodhana se lembrou das palavras dos Danavas. Mesmo se tais entidades estivessem assistindo-lhe, nenhum valor real teriam contra um inimigo assistido pessoalmente por Deus. Malgrado todos os obstáculos, os Pandavas triunfavam estavelmente sobre suas forças. Embora os mais ferozes combatentes dos três mundos estivessem em seu exército, nada podiam contra os Pandavas. Ele próprio de nada era capaz, parecia mesmo protegido. Ele próprio nada era capaz, parecia mesmo protegido pela armadura celestial de Indra. O príncipe olhou para o céu. O sol não estava distante do horizonte ocidental. Talvez nem tudo estivesse perdido, dado que Arjuna ainda tinha de transpor Drona e seu filho. Se apoiados por outros invencíveis beligerantes Kauravas, Arjuna talvez pudesse ser frustrado em seu intuito. Duryodhana ordenou ao seu quadrigário que conduzisse ligeiramente sua quadriga até Drona. Um último esforço estratégico era necessário. Ele e o mestre de armas pareciam posicionar todos os grandes guerreiros ali próximos em uma formação linear sólida a fim de protegerem Jayadratha. Certamente nem mesmo Arjuna seria possível, em tão breve espaço de tempo, derrotar Drona, Karna, Kripa, Svatama, Shalya e outra dezena de guerreiros todos juntos. Enquanto Duryodhana procedia velozmente ao encontro de Drona, Satyaki combatia Bhurishrava, vigoroso herói Kuru. Na peleja, ambos meditavam em uma antiga hostilidade entre os seus pais. Sini, o pai de Satyaki, derrotou certa vez Somadatta, o pai de Bhurishrava, em um duelo em um Swayamvara. Sini, certa feita, arrastara a Achyutara Somadatta na presença de muitos reis. Depois desse evento, Somadatta satisfazera Shiva e dele receber a bênção que seu filho faria o mesmo ao filho de Sini. Agora os dois filhos se encontravam na batalha pela primeira vez. Eles reciprocaram flechas aos milhares, mas nenhum conseguia destacar-se sobre o outro. Ambos os guerreiros rejeitaram lanças e dardos com toda a sua força, mas viram seu oponente despedaçá-los com flechas precisamente apontadas. Bufando, como um par de touros, lutavam muito proximamente. Os cavalos e quadrigários de ambos foram mortos e as duas quadrigas despedaçadas. Os dois corajentos guerreiros saltaram de um salto perfeito de suas quadrigas arruinadas e sacaram seus sabres azuis como o céu de suas bainhas adornadas de joias. Segurando escudos de couro taurino com gravações de ouro e prata, lentamente circulavam um ao outro. Quando se aproximaram, exibiram vários movimentos de grande agilidade, fazendo círculos com a arma e movendo-se celeramente de um lado ao outro. Eles saltavam e brandiam seus longos sabres, reciprocando golpes desferidos em todo vigor. O estrépito metálico consequente ao choque das lâminas ressoava por todo o campo de batalha. Faíscas atiravam-se em direção aos céus quando as armas se colidiam ou encontravam a armadura do adversário. Ambos os guerreiros golpeavam e aparavam com tamanha rapidez, destreza, que maravilharam seus espectadores, que exclamavam palavras de elogios e encorajamento a ambos. Repentinamente, em um vigoroso choque, as duas espadas estilhaçaram.
abolsando-se para o lado, engafiaram-se no princípio de uma luta corporal, e eles socavam e agarravam um ao outro até que começaram a rolar pelo chão com grunhidos e urros. Valendo-se de toda sorte de manobras de luta corporal, prosseguiram enfrentando-se ambos, determinados a matar o contendente. À proporção que se desenrolava o conflito, Satyaki mostrava-se exaurido em suas forças. Fora-lhe exigido um esforço sobre-humano para alcançar Arjuna, daí sua fadiga. Burishvara aproveitou-se e agarrou o cabelo de seu oponente. Arrastando ao longo do campo de batalha, o guerreiro Kuru repetidamente desfechava chutes e murros. Não muito semoto, Krishna viu que estava prestes a acontecer e disse: sem demora, salva o teu discípulo que esgotou suas forças lutando pela sua causa. Vê o perigo que agora se encontra. Arjuna voltou-se a olhar para o distante Satyaki. Burishvara empunhara uma espada caída no chão e erguia a mesma pronto para degolar o seu inimigo. Vendo a periclitação de Satyaki, Arjuna de imediato muniu seu arco com a flecha de ponta navalhante. Despedindo-a com toda a sua força, decepou o braço de Burishvara quando este ameaçava e começava a descê-lo no que seria o golpe fatal. O braço, ainda segurando a espada, caiu sobre o solo no campo de batalha como uma serpente de 5 capelos caindo do paraíso. Burishvara, com sangue esguichando do seu ombro, olhou ao redor cheio de sobressalto, ira e surpresa. Quem poderia haver tão expostamente violado as leis da guerra? Um ataque não anunciado era algo impensável. Ao ver Arjuna próximo, Burishvara pôde entender que era a autoria do ataque. Chocado, endereçou ao Panda palavras de condenação. Ó filho de Kunti, como foste capaz de semelhante ato de tamanha crueldade e covardia? Conquanto não me enfrentastes, cortastes meu braço atacando-me sem anunciar. Acaso foi o que aprendeste de Drona, Kripa ou talvez Indra? Acredito que não, haja vista que nenhuma de tais augustas personalidades haveria de aprovar o que fizestes. Tampouco tu, oriundo como és da linhagem nobre, pode haver realizado semelhante ato por si mesmo. Acredito que hajas assim procedido devido à instigação do ludibrioso Krishna. Os Vrishnis constituem uma dinastia de homens baixos e de más intenções, sempre dados a condutas vergonhosas. Por que escolhestes com ele amigares-te, ó Arjuna? Testemunhe o resultado dessa escolha. Apropriando-se de Burishvara, Arjuna exclamou: é notório que com a decadência do corpo, o intelecto também sofre. Portanto, herói, diriges a mim muitas inapropriadas e imprestáveis palavras de censura. Sabes bem que sou completamente inteirado dos códigos de combate, bem como do significado de todos os preceitos morais. Como eu poderia permitir uma atitude pecaminosa? Kshatriyas confrontam seus inimigos contando com o amparo de seus homens. Por que então eu não deveria proteger Satyaki, que está lutando do meu lado, indiferente à sua vida? Com efeito, trata-se do meu principal dever ofertar-lhe proteção. Se eu apenas assistisse enquanto matavas, eu veria incorrido em pecado. Burishvara caiu dos joelhos, tentando estancar o sangue que jorrava do seu ombro. Ele ouviu o silêncio conforme Arjuna prosseguia. Estavas prestes a matar Satyaki quando estava desarmado, fatigado e caído no chão. Diante disso, agi prontamente, de sorte a salvá-lo. Tu não estavas preparado para o meu ataque, assim como Satyaki não está preparado para o teu. Não te é apropriado me censurares, senão que deves censurar a ti mesmo por haver sido incapaz de te salvaguardares enquanto no campo de batalha. Dize-me, ó beligerante de braços formidáveis, como haveria agido em meu lugar em igual circunstância? Burishvara, cujo sangue vital rapidamente deixava-lhe o corpo, nada respondeu. Decidido a abandonar a vida absorta na meditação mística, abriu sobre o solo o tapete de flechas, servindo-lhe do seu braço esquerdo. Com dificuldade, reuniu as flechas em um assento improvisado. Quando se sentou sobre as flechas, com seus olhos fixos na direção ao sol, todos os demais guerreiros do campo de batalha descontinuaram seu combater em respeito a ele. Os Kauravas, então, repreenderam Krishna e Arjuna.
Incapaz de tolerar o abuso, Arjuna repontou. É meu solente voto que ninguém aliado a mim será morto enquanto estiver confiado a mim a incumbência de protegê-lo. Certamente não vos é certo me condenares por salvar um homem desarmado de um ofensor recorrendo a uma arma. Em contrapartida, quem, ó magníficos heróis, não condenaria a morte de Abhimanyu, privado de sua vida quando indefeso? Morte é esta trazida pelas mãos de um grupo de guerreiros fortemente armados e com recursos de suas quadrigas? Burishvara manteve-se em silêncio, sua raiva se fora. Ele e Arjuna eram amigos desde muito tempo e, ouvindo as palavras de Pandava, faladas sem ódio ou malícia, pôde enxergar o próprio erro. Entendendo que o seu destino ao fim chegara, fechou os olhos e fixou sua mente em Vishnu, preparando-se para observar o sagrado voto praia de meditar até a morte. Arjuna dirigiu-se mais uma vez a palavra ao agonizante combatente Kuru. Ó grandioso, o amor que sinto por ti é igual ao amor que sinto por meus próprios irmãos. Com minha vênia, bem como aquela de Krishna, parte agora para o céu. Krishna adicionou: Tu te devotaste a sacrifício e adoração ao Senhor Supremo, por conseguinte, ir-te-ás para minha morada, a qual brilha com descomunal refulgência, cobiçada mesmo por Brahma. Assumindo uma forma espiritual igual à minha, sobre as costas de Garuda, deve subir a fim de que a ave transcendental conduza-te a essa morada eterna. À medida que Krishna falava, Satyaki recobrou seus sentidos e colocou-se de pé. Vendo seu inimigo sentado próximo, empunhou sua espada rejeitada no chão e correu de encontro a ele. Embora todos os presentes gritassem que parasse, vibrou a espada com toda a força e decapitou Burishvara. O assombro de todos resultou em grande silêncio. Ninguém louvou Satyaki por matar Burishvara, quem Arjuna já matara. Alguns homens das tropas coravas falaram entre si. Satyaki foi somente um instrumento, pois o fim daquele herói certamente já fora decretado pelo destino. O próprio Criador usou Satyaki para ceifar a vida de Burishvara, razão pela qual não devemos nos abrir à ira, a qual é sempre a causa do revés do homem. Outros entre os coravas, como Duryodhana e Karna, exprobaram Satyaki, olhando ao redor com a espada ensanguentada em sua mão. Satyaki trovejou: Vós, homens viciosos, podeis somente falar de virtude, dado que vossos atos jamais são virtuosos. Onde estava a vossa virtude quando Abhimanyu foi assassinado? Há muito fiz o voto de matar qualquer homem que me derrubasse em batalha e chutasse a minha pessoa. Sempre fui destinado a matar Burishvara, e a mão do destino que move todos os homens. É a mão do destino que move todos os homens. Que erro cometi? Em tempos remotos, o sábio Valmiki disse: um homem deve sempre agir em batalha de forma que cause dor ao inimigo. Todos mantinham-se em silêncio. Ninguém em nenhum dos lados considerou nobre o ato de Satyaki. Todos louvaram Burishvara em suas mentes, uma vez que ele ascender às regiões mais altas e sagradas. Eles olhavam para sua cabeça sobre o chão, a qual seus azuis cabelos encaracolados e olhos rubros, como de um pombo, era bela mesmo sem vida. Depois de um instante de respeitoso silêncio, os guerreiros de ambos os lados sopraram seus búzios e a batalha começou enérgica. Empunhando o Gandiva, Arjuna disse a Krishna: Impele os cavalos, ó Madhava, o sol está descendo rapidamente para trás das colinas do poente. O rei Sindhu está bem guardado pelos melhores guerreiros Kurus. Minha missão não será fácil. A Krishna, de braços poderosos, guia meus cavalos de tal forma que eu não seja obstaculizado. A quadriga partiu em direção a Jadrata, cuja flâmula já era bem visível atrás da compacta formação militar das tropas Kauravas. Imediatamente, Duryodhana, Karna, Shalya, Ashvatthana, Kripa e Vrishashena atacaram um alvo de alta prioridade, amparados por dezenas de milhares de quadrigas, cavaleiros e elefantes. Todos os guerreiros precipitavam sobre Arjuna como uma tormenta do mar para a costa. Com suas flechas de ponta navalhante, Arjuna prontamente decepou os membros de todos os guerreiros ao seu redor. Quando o sol assumiu uma coloração carmesim, os coravas regozijaram, vendo o sol quase no horizonte.
dando-lhes a certeza de que o Panda fracassaria em seu voto. Determinados a deter o avanço de Arjuna, atacaram de ambos os lados Kripa e Ashvatthama. Incontáveis flechas eles fizeram chover, tanto sobre ele quanto sobre Krishna ao mesmo tempo. Duryodhana, ainda em sua impenetrável armadura, saltou-se na frente junto de Karna. Por trás de Arjuna, Shalya tempesteou seu desafio de imediato, atirando centenas de flechas contra ele. Arjuna movia-se com façanha e velocidade, turbilhando sobre sua quadriga, atirava setas contra todos os seus ofensores, os quais ou eram atingidos ou tinham seus arcos despedaçados pelas velozes setas. Bhima novamente enfrentou Karna e ao mesmo tempo aniquilou as tropas que lhe prestavam auxílio. Satyaki empenhou-se em combate com Salya e Vrishasena, matando milhares de seus soldados. Mahabharata, volume 2, capítulo 18, o poder místico de Krishna. Arjuna lentamente forçava a retirada dos Kauravas que se colocavam em seu caminho. Confrontados por uma incessante correnteza de ardentes flechas, esforçavam-se em vão no empenho de estrovar-lhe o progresso. Tanto Ashvatthama como Kripa exibiam habilidades esplêndidas, mas Arjuna neutralizava todas aquelas armas valendo-se de suas poderosas flechas. Com abrasadores projéteis desfechados do Gandiva, com todo o seu poder, flechava os seus opositores. O céu parecia iluminado por uma constante chuva de meteoros. Em sua ira, Arjuna assemelhava-se ao eterno Shiva a matar os Asuras com seu divino arco Ajagara. Numerosos monarcas e guerreiros adiantavam-se de modo a atacarem Arjuna, ajudando-se de arcos, lancetas, clavas e saberes, arremetendo-se muito furiosamente contra o Pandava, eram destruídos em instantes por suas inapeláveis flechas. O som metálico da corda do Gandiva ressoando continuamente fazia lembrar o bramir das nuvens vistas no céu ao fim de um ciclo cósmico. Dezenas e dezenas de milhares de guerreiros eram enviados para o reino da morte. O pânico começava a tomar os Kauravas, que chamavam uns pelos outros em meio ao caos e à carnificina. Os corpos ensanguentados encontravam-se estirados em toda parte, em pilhas desordenadas. O gritar e o gemer de homens moribundos misturavam-se aos urros e gritos de guerra dos beligerantes sobreviventes. Por onde quer que os guerreiros olhassem, avistavam o estandarte de Arjuna varando por entre suas falanges. Suas flechas víperas caíam do céu como se derramadas por Indra. Mesmo Drona, conquanto atacasse Arjuna com todo o seu vigor, não foi capaz de impedi-lo. Na tentativa de reagrupá-lo para a batalha, ele chamava por suas tropas que começavam a debandar. Menos de meia hora restava até o pôr do sol. Drona ordenou ao seu filho Kripa, Karna, Shalya, Duryodhana, numerosos outros guerreiros e Maharatras que interceptassem Arjuna, que agora já avistava Jayadratha. Todos eles colocaram-se a descarregar suas armas sobre o Pandava, impedindo-lhe a visão de Jayadratha. Arjuna, malgrado tão próximo do seu inimigo, começava a desesperar-se. Poucos minutos separavam o presente e o ocaso do sol. E tão intensa era a tempestade de flechas, dardos e lanças atirados pelos heróis Kauravas que lhe era difícil até mesmo enxergar Jayadratha. Krishna, percebendo a difícil situação de seu amigo, ergueu sua mão direita. Imediatamente seu chakra Sudarshana apareceu na ponta do seu indicador em riste. Atirando o disco, encobriu o sol como se um eclipse acontecesse, em consequência do que o campo de batalha foi imediatamente envolto em escuridão. Acreditando que o sol se pusera, rejubilaram-se os Kauravas. Jayadratha ainda estava vivo, motivo pelo qual agora Arjuna entraria no fogo.
Certamente a guerra estava vencida. Confuso, Arjuna olhou ao redor, mas Krishna tranquilizou. Ó Partha, ainda há tempo. Volta teus olhos ao sol, ao sul, onde Jadratha se encontra. Os Kauravas baixaram suas armas e o regente Sindu agora está desprotegido. Em um instante estará no alcance de tua visão. Munu Gandiva, com uma flecha dotada de poder de Brahma, e decepa-lhe a cabeça. Arjuna imediatamente procedeu como sugerido. Quando ergueu seu arco, já munido de brilhante seta, da brilhante seta, Krishna diz: esse monarca recebeu uma bênção do seu pai, o idoso rei Sindu. Vridakashratra ortogou-lhe a bendição de que qualquer um que faça sua cabeça cair ao chão morrerá também, com sua cabeça despedaçando em 100 partes. Sei que Vridakashratra agora se encontra sentado a quilômetros daqui, às margens do lago Samantapanchaka, em profunda meditação. Por consequente, confere à tua seta o poder de transportar a cabeça de Jadratha para o colo de seu pai. Depois de assim dizer, Krishna recolheu seu chakra subitamente e voltou a ser dia, com um sol claramente visível pouco acima do horizonte ocidental. Arjuna prontamente despediu sua flecha, que voou como uma cometa diretamente de encontro a Jadratha, que estava despreocupado em sua quadriga, ainda sem responder ao repentino reaparecimento do sol. Decapitando, a flecha levou sua cabeça em direção ao céu e desapareceu da visão de todos os guerreiros. Após viajar por uma longa distância, depositou a cabeça sobre o colo de Vridakashratra. Assustado, o monarca colocou-se rapidamente de pé, tão logo a cabeça de seu filho caiu sobre o chão. Sua própria cabeça despedaçou-se em 100 partes, tirando-lhe a vida. Os Kauravas gritaram em aflição ao compreenderem que as trevas nasceram de uma ilusão criada por Krishna. Duryodhana caiu de joelhos em sua quadriga. Ele soltou suas armas e lágrimas quentes escorreram-lhe por sua face. Todos os seus aliados emudeceram e mudos foi como ao começar a deixar o campo de batalha. Felicíssimo diante do sucesso, seu amigo Krishna abraçou Arjuna. Afortunadamente, tiraste a vida de Jadratha e do seu degradado pai, um constante inimigo dos deuses. Acredito que sequer Kartikeya haveria sido capaz de tão grande proeza. Mataste toda uma Akshurrini de soldados, tua bravura assemelha-se àquela de Rudra. Hoje, Duryodhana e seus seguidores certamente vão de entender que seu fim está próximo. Ainda transpirando devido aos prodigiosos esforços, Arjuna sorriu. Somente por teu favor tudo isso foi possível. Ó Krishna, nada há de maravilhoso no triunfo de alguém apoiado por tua pessoa. Yudhishthira certamente há de reaver o seu reino. Meus irmãos e eu estamos sempre a teu dispor. Krishna novamente abraçou Arjuna após o que conduziu a quadriga para o acampamento. Conforme retomavam, aliviavam o grande número de combatentes, cavalos, elefantes mortos pelo campo de batalha, bem como quadrigas arruinadas, os quais pareciam cobrir toda a terra. Milhares de enfermeiros e médicos chegavam dos acampamentos para cuidar dos feridos, que permaneciam estirados com flechas e lanças trespassando seus corpos. Milhões de reluzentes flechas eram vistas por todo o campo, juntamente com massas, espadas e armaduras quebradas, esplendoros, ornamentos de ouro entrelavam em meio a fragmentos de quadrigas despedaçadas. Quando a escuridade se fez presente, a terra assemelhou-se ao céu outonal brilhando por incontáveis estrelas. Krishna soprou seu buzo sonoramente, alegrando os corações dos guerreiros pândavas. Uma vez diante de Yudhishthira, Arjuna uniu as palmas de suas mãos e o adorou com o coração jovial. Yudhishthira apeou de sua quadriga e abraçou a Arjuna com lágrimas em seus olhos. Krishna também apeou de sua quadriga e tocou os pés de Yudhishthira em respeito. O Pandava abraçou e disse: ó Govinda, é por tua graça que vitoriamos nesse dia, enquanto os nossos inimigos se afogaram em um mar de consternação. Tudo é certo e seguro para aqueles por ti favorecidos, simplesmente por buscar refúgio em ti. Garante-se toda boa sorte. Aqueles que desejam agradar-te jamais se deparam com o pecado ou revés.
Trêmulo devido à felicidade transcendental, Destira prosseguiu, enaltecendo Arjuna por algum tempo. Quando concluiu sua glorificação, Krishna retornou. O vicioso de Adrata foi consumido pelo fogo da ira. O vasto e soberano exército de Duryodhana está sendo gradualmente aniquilado. Ó Bharata, havendo-te insultado e enfurecido, o baixo Duryodhana vê diante de si a própria destruição, bem como a destruição dos seus seguidores. Aqueles que escolheram inimizarem-se contigo já estão derrotados, muito embora não nutras nenhum sentimento ruim para nenhum ser vivente. Bhima e Satyaki, com seus corpos repletos de flechas de setas, Bhima e Satyaki, com seus corpos repletos de feridas de setas, colocaram-se perante Arjuna após abraçar ambos. Arjuna disse com lágrimas nos olhos: é uma grande fortuna ver-vos retornarem vivos do oceano Kaurava, no qual Drona é um invencível crocodilo e Kritavarma, um tubarão igualmente invencível. Foi-nos uma grande sorte haverdes desbaratado Karna, Kripa e Shalya. Ambos sois tão queridos a mim quanto minha própria vida. Convosco, amparado e protegendo-me, nenhum temor visita-me. Os pandas rumaram alegremente para o seu acampamento, soprando seus búzios, enaltecidos por bardos e trovadores.